Bem, pessoal, agora a gente vai estudar a divisão das células em partes. João, como assim? A gente normalmente faz uma divisão das células em membrana, citoplasma e núcleo. Quando você observa aqui ao lado o que nós colocamos como revestimento das células, revestimento externo das células, a gente vai começar nosso estudo de fora para dentro. João, então vamos começar estudando o quê? Bem, se eu dividir para vocês a célula em membrana, citoplasma e núcleo, núcleo para quem tem, né? A gente vai começar pelo lado externo, pela membrana. Membrana essa encontrada em todas as células, todas as células. Quem tem célula tem membrana, certo? Quem tem célula tem citoplasma. E aí eu já não posso falar isso em relação ao núcleo, né? Porque núcleo pode estar ausente nas células procariontes, como você já estudou, e ausente em algumas células eucariontes. Eu sinalizei até a hemácia, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, que não possuem núcleo organizado, pelo menos quando o sujeito sai da fase embrionária, certo? Então vamos lá, preste atenção. Nesse revestimento externo, olha que bonito, pessoal. Estaremos estudando a partir de agora, olha só que interessante, a membrana plasmática, também conhecida como plasmalema, é uma outra denominação que nós podemos dar. A membrana, pessoal, envolve um conhecimento muito acentuado do que é capaz de se permitir entrar, sair substância das células. A gente vai discutir isso com vocês, mas primeiro eu queria que você tentasse organizar o modelo que nós vamos estudar. Esse modelo que eu estou colocando para você é um modelo mosaico fluido de Singer e Nicholson. Esse modelo ele foi possível de ser criado em 1972 com o advento do desenvolvimento da microscopia eletrônica. João, peraí, você está querendo dizer que até a década de 70 do século passado nós não tínhamos certeza de como era uma membrana? Eu digo para você que sim. Que a partir do desenvolvimento da microscopia, que eu disse que no caso a eletrônica começou a se desenvolver, ser criada, vamos dizer assim, na década de 30, certo? Do século passado, em 1972, foi possível chegar a uma conclusão de como seria a membrana. E essa membrana foi caracterizada como um modelo, chamado modelo mosaico fluido, como nós estamos estipulando aí. Se você chegar para mim e disser, João, eu vou ter que saber o nome dos autores? Bem, eu acho necessário que você saiba que Singer e Nicholson foram os caras que desenvolveram esse modelo, porque é a partir dele que estão os nossos estudos. Se você me questionar, João, esse modelo, por que é chamado mosaico fluido? Dá uma olhadinha aí no que eu coloquei para você. Mosaico, porque as proteínas se encaixam na bicamada. Quando a gente fala em mosaico, é como se fossem peças que se encaixam. Então existem proteínas que se encaixam nessa membrana plasmática. Por isso o modelo que nós caracterizamos como mosaico, é como se fosse um mosaico. João, tem mais componentes que se encaixam? Sim, eu coloquei exemplo as proteínas, mas tem também lipídios. Então é uma agregação de moléculas nessa estrutura, formando um estilo mosaico. João, e por que fluido? Bem, o fluido é porque essa bicamada lipídica é líquida à temperatura corporal, sendo predominante, olha aí, ó, predominante os insaturados. Quanto mais fluidez, maior será a visualização de ácidos graxos insaturados. Nós analisaremos isso quando chegarmos à composição química da membrana, porque nós precisamos saber o que tem lá, certo? Então, eu estou detalhando para você o porquê do termo qual? Mosaico fluido. Certo? Eu sei que talvez essa foto não mostre para você precisamente essa fluidez, porque a fluidez só seria realmente perceptível se você entendesse que essa membrana não é estática, ela tem movimentação, tá certo? É como se eu pegasse e dissesse, olha pessoal, na praia você jogar uma boia, a boia não fica parada, ela se movimenta. Pronto, ela se movimenta igual o que acontece com os componentes químicos que estão na membrana, ela é fluida. Tá bom? O que eu especifiquei aí para vocês? Dá uma sacada, vantagem da fluidez da membrana. Bem, eu coloquei aí que as proteínas flutuam nessa bicamada e isso dá condições, por exemplo,
da gente ter a ação de receptores que se movimentam para poder se acoplar a correceptores e se viabilizar, por exemplo, a uma conduta hormonal. Se você já estudou fisiologia, você já aprendeu que existem hormônios que se encaixam em receptores. Esses receptores se encaixam com correceptores para que a função do hormônio seja exercida. Então, essa movimentação que vai rolar traz a possibilidade 1000 dessa membrana executar funções fisiológicas importantes. Especifiquei aqui para vocês, nessa foto, quais são os componentes que estão na membrana. É bom que você saiba que existe lipídios, que existe proteína e até açúcar. Eu acho interessante uma vez que o aluno me disse, João, eu estou vendo ali colesterol, é verdade? Eu digo, mas o colesterol não é ruim? Não, a gente já discutiu com vocês isso na aula de bioquímica. O colesterol é um componente essencial na fabricação de hormônios e ele tem uma função estrutural. A sua presença pode fazer com que a membrana tenha possibilidades de alterar a sua estrutura, que pode ser fundamental para a célula. Então o colesterol é fundamental para a membrana? Sim, o fosfolipídio também, que é um tipo de lipídio. Não vamos pensar, por ter gordura, que essa gordura vai ser prejudicial. Pelo contrário, quando se trata de membrana plasmática. O que eu especifiquei aí para vocês? Funções da membrana. João, o que significa isso? Eu quero mostrar para vocês para que serve a membrana plasmática. E aí eu fiz uma sinalização onde a principal, vou logo antecipando esse spoiler aí para vocês, se eu tivesse que parar para estudar a membrana, não tenha dúvida, eu estudaria a permeabilidade seletiva, que é a capacidade que a membrana tem de controlar tudo que entra e tudo que sai da célula. Mas eu fiz um caminho. Primeiro o caminhozinho que eu estou colocando, a membrana, ela faz a manutenção, a integridade da estrutura celular. Então quer dizer que o formato de uma célula poderá estar vinculado à membrana? Sim, há outros fatores também, né? Citoesqueleto contribui também, que está no citoplasma. Mas realmente a manutenção da estrutura e integridade das células, a membrana está envolvida. Eu coloco isso como ponto 1, tá? Ponto 2, isolar a membrana, no caso, isolar a célula do meio externo. Aí você me diz, João, peraí, quer dizer que a membrana, ela é um compartimento que delimita o que é célula e o que não é célula? Eu digo para você que sim. Ela isola a célula do meio externo. João, esse isolamento é pleno? Não, porque eu falei para vocês que ela controla tudo que entra e tudo que sai. Quando eu falo que ela isola, isso não é um isolamento tipo impermeabilização. Existem inclusive substâncias que são permeáveis e passam livremente pela membrana. Vocês vão ver isso na composição química e principalmente no transporte pela membrana ainda nessa aula. Mas perceba, por favor, que é sim a membrana responsável pelo isolamento entre o meio interno e o meio externo da célula. Terceiro ponto, veja aí, destaca, bota aí alguma coisa no seu caderno, uma estrela bem grande, mas que você não deixe de estudar a permeabilidade seletiva. Porque a permeabilidade seletiva é a capacidade que a nossa célula tem, através da membrana, de controlar tudo que entra e tudo que sai das nossas células. João, esse controle é perfeito? Bem, óbvio que não. Pode ser que não seja tão perfeito assim. Tanto é que os vírus, aqueles lá do Dimitri, eles podem usar proteínas das nossas membranas para poder entrar nas nossas células e até matar essas células. Não é verdade? Toxinas à base de substâncias que são, vamos colocar assim, apolares, passam com muita facilidade e podem perturbar as nossas células. Infelizmente, há um controle do que entra, mas esse controle não vai ser sempre tão perfeito. Pode haver sim a integração de algo negativo, como o vírus, em relação à destruição que ele é capaz de fazer, certo? Mas a nossa análise amplia muito mais ao controle necessário para que substâncias trafeguem de um meio para outro. Beleza, pessoal? Eu coloquei até uma foto para vocês. Eu acho essa foto importantíssima, é do Alberts, um livro de biologia celular. E eu estou colocando para vocês as classificações das substâncias que trafegam pela membrana. Algumas dessas substâncias com a permeabilidade bem elevada. Quando eu falo permeabilidade bem elevada, da membrana perante a essas substâncias.
Perceba, por exemplo, que gases respiratórios, eles podem passar facilmente pela membrana. Mas por que eles conseguem passar facilmente pela membrana? Porque são moléculas hidrofóbicas pequenas. Toda molécula hidrofóbica pequena passa livremente pela membrana e eu dou graças a Deus, porque sem um oxigênio, por exemplo, entrar, a gente estava lascadinho, concorda? Porque o aceptor final de hidrogênio na cadeia respiratória é o oxigênio. Perceba que existem substâncias que a permeabilidade, ela é uma permeabilidade semi, vamos dizer assim. João, por quê? Porque são substâncias que podem ser tipo polares não carregadas. A água, por exemplo, ela tem um diferencial porque a água é ridiculamente pequena. Então, se a água é muito pequena, ela consegue passar também pela membrana, certinho? Outras moléculas, como as moléculas polares grandes, não carregadas, como é o caso da glicose, nucleotídeos, aminoácidos, na foto você está percebendo, de repente a curva, a setinha dá uma curva como se dissesse não entra. Livremente não. Só entra com auxílio de proteínas, certo? Vocês vão perceber que algumas proteínas são carreadoras. Tem proteínas que são canais, que vão permitir que substâncias trafeguem com peso molecular um pouquinho maior, certo? E mesmo sendo polares, lembrando que passar pela membrana, que é composta na sua face interna por uma condição apolar, teria que ter uma ajudinha especial. Ah, mas a água é porque ela é ridiculamente pequena, aí ela consegue passar, não precisa desses auxílios, se bem que nós temos as aquaporinas, que são proteínas que transportam água. Lá embaixo, o que você vê? Permeabilidade zero. Isso é um relato em relação aos íons que são carregados. Então, se você perceber direitinho, íon, seja sódio, seja potássio, também só trafegarão de um lado para outro, tipo, do meio externo para o interno, do interno para o externo, com auxílio também de proteínas. Beleza, pessoal? Então, essa é uma condição. Eu sempre peço assim para meus alunos, cara, quer entender como é que funciona a seletividade? Entenda quem são os componentes, seus tamanhos, se são hidrofóbicos, se são polares, porque aí você vai ver que a facilidade pode ser maior ou pode ser menor de tráfego pela membrana plasmática. Beleza? Vamos lá. O que eu coloquei aqui para vocês como última função? Eu coloquei reconhecimento através de receptores que eu falei há pouco tempo atrás. A membrana, além de manter a integridade da célula, além de viabilizar o isolamento do meio externo e controlar tudo que entra e tudo que sai, ela contém componentes químicos que são receptores. João, esses receptores são essenciais para quê? Para reconhecer hormônios, para reconhecer antígenos. Tem alguns tipos de proteínas que eu vou diferenciar aqui para vocês na composição química, certo? Proteínas que fazem reconhecimento é uma delas. Proteínas que são receptores são outras. Proteínas canais, proteínas carreadoras, tem um monte de proteínas, inclusive enzimas, que são encontradas na membrana plasmática. E isso a gente vê na parte que envolve composição química da membrana, certinho? Essa foto é só para mostrar para vocês que as proteínas elas podem se encaixar, porque elas se deslocam e viabilizar a ação de um hormônio. Ah, então quer dizer que a membrana ela é fluida? E aí as proteínas podem se movimentar? Podem. Se você ver a primeira figura em cima, tem proteínas que estão separadas. E embaixo, essas proteínas fazem o quê, pessoal? Ó, se encaixam para viabilizar uma reação acontecer. Tudo bem, amigos? Esse é o primeiro ponto da nossa aula, em relação às funções. O segundo ponto que a gente vai analisar a partir de agora é a composição química da membrana. João, a membrana é composta de quê? Se você me perguntar o que ela tem, apesar de já ter falado, eu vou destacar esses componentes aí. Quais são os componentes? Saca lá. Lipídios, proteínas, glicolipídios, glicoproteínas. Predominantemente lipídios e proteínas é o que nós encontramos na composição química da membrana. E aí o que foi que eu fiz? Eu isolei os lipídios da membrana. Então aí tem constituição da membrana. Constituição 1, predominante, lipídio. Quais são os lipídios que eu posso encontrar na membrana? Eu já falei para vocês que temos fosfolipídios, que temos colesterol e estou acrescentando agora glicolipídios, que é a associação de açúcar mais lipídios. Tudo bem, pessoal?
Esses são os componentes lipídicos que nós podemos encontrar na membrana. Quem fez o Enem 2019 sabe como essa parte foi importante, porque esses lipídios são formados por ácidos graxos. E esses ácidos graxos, eles podem ser saturados ou podem ser insaturados. Quando eu isolo, por exemplo, o fosfolipídio e mostro aí, não a obrigação de saber que eles são derivados dos triglicerídeos, mas mostrar para vocês a explicação, uma narração do porquê que a membrana é uma camada dupla. Perceba que a cabeça do fosfolipídio é hidrofílica, é polar, e sua cauda é apolar. Então, o que é que acontece? Se você pegar uma célula, se eu pegar essa foto aqui que eu coloquei para vocês da membrana plasmática, o lado externo é água, o lado interno é água. Então, para poder estar associado à água em cima e associado à água embaixo, nós temos que ter a cabeça polar de um lado e a cabeça polar de outro. Então eu tenho um fosfolipídio aqui, outro fosfolipídio aqui. Por isso uma dupla camada de quê, pessoal? De fosfolipídios. Beleza? Então vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, inclusive, uma foto que caracteriza bem isso. Perceba nessa foto, o que você tem aí? Você tem uma membrana, você está vendo de vermelho a cabeça, vermelho a cauda. Então você tem as cabeças polares voltadas para a água e a face interna com suas caudas hidrocarbonadas. Então aí o que você percebe? Percebe que essa estrutura denominada fosfolipídio, ela praticamente caracteriza a membrana plasmática. Tudo bem? Agora, é como eu falei antes, o que vai definir se a fluidez dessa membrana vai ser maior ou se a fluidez dessa membrana vai ser menor, aí é o ácido graxo, sendo ele saturado ou sendo ele insaturado. Então o que foi que eu fiz? Muito parecido com o que eu fiz lá em lipídios. Eu disse para vocês que a fluidez da membrana, lá em lipídios, e estou repetindo agora, depende da natureza das caudas hidrocarbonadas. O que nós sinalizamos? Se as caudas forem curtas, maior fluidez, eu estou falando em insaturação. Se as caudas forem longas, aí a saturação vai existir, nós teremos menos fluidez. Essa foto ajuda muito, cara. Printa essa foto. Ela foi fundamental o ano passado. Quem sabia disso fez a questão sem nenhum problema. Perceba, quando você tem uma natureza química insaturada, você percebe claramente que há maior fluidez. Você percebe menos viscosidade, mais fluidez. E em cima, quando é saturado, mais viscosidade e menos fluidez. Perceba? Então, se for solicitado de você o motivo pelo qual uma determinada membrana tem maior fluidez, tu já sabe, né? É porque essa parte é formada principalmente por cadeia insaturada. Beleza, cara? João, acabou? Não. Nós podemos encontrar o colesterol na membrana com função estrutural. Inclusive, uma observação. Colesterol, na forma colesterol, só é encontrado em animal. João, mas eu ouvi falar que colesterol é encontrado no vegetal. Não, não tem. O que você pode ter com uma estrutura semelhante e função parecida é o ergosterol. Então, ergosterol seria nos fungos e plantas o colesterol encontrado nos animais. Também acho isso bem importante. Ah, tudo para você é importante. Eu acho muita coisa importante para você estudar. Essa é uma delas. Se já pensou se aparece ergosterol na tua prova e tu fica, pô, o que é ergosterol, né? Então tá aí esclarecido. Ergosterol é como se fosse o colesterol no vegetal e em fungos também. Coloquei além disso o segundo ponto, que são as proteínas, para nós finalizarmos essa parte de composição da membrana. Eu coloquei que as proteínas podem ser integrais, ou seja, intrínsecas, estão dentro daquela estrutura membranosa, e existem proteínas que são periféricas. Ah, então essa classificação é um molde? Aí eu vou dizer que sim. Vê essa foto? O que você está percebendo aí? Proteínas que se integram, o nomezinho proteína integral, porque ela está em toda a estrutura da membrana, seja da parte de interna, citoplasma, e externa. Já a periférica não, ela está por fora, certo? Um fator importante como observação, só é permitido, só é possível que essa proteína esteja dentro da membrana porque ela pode apresentar aminoácidos apolares. Vou repetir. Na aula de proteínas, você estudou que os aminoácidos podem ter classificações de acordo com a sua natureza química. Ele pode ser apolar, ele pode ser polar, ele pode ser ácido, ele pode ser básico. Lembra disso?
Pronto, eu estou dizendo para vocês que essa proteína, por exemplo, periférica, ela está externa à membrana. Ela é formada só por aminoácidos polares, beleza? Já que está interna, veja essa proteína integral que está ao lado dessa proteína periférica, certo? Essa proteína integral, essa menor, ela tem uma constituição de aminoácidos apolares e também aminoácidos polares. A mesma coisa acontecendo com a proteína integral maior, aquela que passa transmembranosamente por toda a membrana. João tem que saber disso? Tem. Se você não conhece os aminoácidos apolares polares, recomendo que você vá lá na aula de proteína e dê uma visualizada nos tipos de aminoácidos que estão envolvidos. Tá certo? Especialmente aqui para a membrana, os aminoácidos apolares e aminoácidos polares. Fechada a ideia? Veja aí, ó. O que determina como a proteína se encaixa na bicamada é a composição dos aminoácidos da proteína. Vou repetir pela última vez. A proteína periférica ela só é formada por aminoácidos, aquela que está lá em cima, só é formada por aminoácidos polares. As que estão dentro da membrana têm que ter apolares. Se por acaso uma proteína estiver externando a célula e internalizando dentro da célula, tem os dois modelos de aminoácidos, tanto polares quanto apolares. Fechada a ideia, amigos? Beleza aí? Então, as funções que estão associadas a essas proteínas, para a gente finalizar, são transporte, quem pode fazer isso? Apenas as transmembranosas, receptor, como é o caso, por exemplo, dos neurotransmissores, de hormônios, que tem essa função conhecida como receptor. Temos ainda as de reconhecimento, que eu falei para vocês, e olha como o imunológico depende, né, dessas proteínas de reconhecimento. Aqui estão as fotos dessas proteínas para você dar uma sacada. Mas antes, voltando, eu sei que você quer printar, eu sinalizei 3 tipos especiais: transporte, receptores e reconhecimento. Ah, mas a transporte tem formas diferentes. Tem a canal, tem a carreadora, que são capazes de fazer esse transporte. Por isso, na foto, saca aí na foto, você está vendo aqui, ó, proteína canal, proteína carreadora. As duas fazem transporte, certo? A diferença é que a carreadora tem um sítio de encaixe. A canal não, ela abre e a substância passa. E embaixo você tem as proteínas receptoras e de reconhecimento. Esses são os principais tipos de proteínas. Volta e meia estão aparecendo em vestibulares e até no próprio Enem as funções vinculadas a essas proteínas. Fechado, amigos? Nesse bloco analisamos estrutura, para ser mais preciso, modelo mosaico fluido. Analisamos com vocês as funções da membrana e analisamos também a composição química da membrana. Nós vamos falar logo após essa parte em transporte pela membrana. Beleza?